Olá, turminha. Estamos dando início a mais uma semana de aula. Que Deus abençoe vocês aí e abençoe a nós aqui também. Então, vamos lá. Nossa videoaula é de português. Abra o livro nas páginas 34 a 39. Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer o estudo do texto e vamos falar sobre os pronomes pessoais oblíquos, certo? Na página 34, nós temos um livro, um texto aí, que fala sobre notícia, é uma notícia. Nós aprendemos na aula passada, notícia e reportagem. Então, aí tem uma notícia. Vocês vão ler essa pequena notícia e vão responder algumas questões do livro. É muito simples e depois nós iremos fazer essa correção. E na aula de hoje também nós vamos falar sobre os pronomes pessoais do caso oblíquo, como eu falei para vocês. Nós já estudamos os pronomes pessoais do caso reto, ok? Que é eu, tu, ele, nós, vós, eles, certo? Então, assim, os pronomes do caso reto, eles são o sujeito das frases. E agora nós vamos ver os pronomes pessoais oblíquos. Então, vamos lá. Olha só. Pronomes pessoais oblíquos. Nós temos aqui uma tabela. Essa tabela, nós temos os pronomes do caso reto e os pronomes oblíquos. Então, nós temos o número, que é singular e plural, e as pessoas, primeira, segunda e terceira pessoa. Os pronomes do caso reto, na primeira pessoa do singular, eu tenho eu. Na segunda pessoa do singular, eu tenho tu. Na terceira pessoa do singular, ele ou ela. E na primeira pessoa do plural, nós. Na segunda pessoa do plural, vós. Na terceira pessoa do plural, eles ou elas, ok? Esses são os pronomes do caso reto. Então, eles é o sujeito das orações. Eles representam o sujeito nas orações. Então, aqui, os pronomes oblíquos, eles são divididos em dois, átonos e tônicos. Os átonos, o singular, na primeira pessoa do singular, o me. Segunda pessoa do singular, te. Terceira pessoa do singular, se, o, a e lhe. Primeira pessoa do plural, nos. Segunda pessoa do plural, vos. Terceira pessoa do plural, se, os, as e lhes. Agora, os tônicos, na primeira pessoa do singular, me, comigo. Na segunda pessoa do singular, ti, contigo. Na terceira pessoa do singular, ele, ela, si, consigo. E na primeira pessoa do plural nós temos nós e conosco. Na segunda pessoa do plural, vós e convosco. Na terceira pessoa do plural, eles, elas, si, consigo. Então, nós vamos estudar esses pronomes aqui, ok? Então, vamos lá. Olha só, os pronomes pessoais oblíquos. Os pronomes pessoais oblíquos são aqueles que se referem às pessoas do discurso, quando exercem função de complemento na oração. Gente, quando eu falo de oração, é frase, tá certo? Então, olha só, os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles exercem a função de complemento na frase. Os pronomes pessoais oblíquos não exercem a função de sujeito. Tá vendo? Eles não exercem a função de sujeito. Quem exerce a função de sujeito? Os pronomes pessoais do caso reto. Não é? Olha só, fator que os diferencia dos pronomes pessoais do caso reto. Tá vendo? Eles são diferentes do caso reto. Então, os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles exercem a função de complemento. Já os pronomes pessoais do caso reto, eles são o sujeito das frases ou das orações. Então, vamos lá. Olha só, vamos conhecer aqui. Ele se divide em átonos e tônicos, aquilo que eu acabei de falar para vocês. Os átonos são os que não são precedidos de preposição. Eu vou explicar também nessa aula preposição para vocês. Então, vamos lá. Eles estão divididos da seguinte maneira. Olha só, primeira pessoa do singular, no caso reto, é eu. Aí, no caso oblíquo, átonos, ele vai ficar me. Segunda pessoa do singular, o tu, te, no caso oblíquo.
Terceira pessoa do singular, ele, ela, que é do caso reto, vai ficar o, a, lhe. Eles. Primeira pessoa do plural, o nós, vai ficar nos. Então, esses aqui, ó, me, te, o, a, lhe, nos, são átomos do pronome oblíquo, tá? Então, vamos lá, continuando aqui. Olha só, nós temos aqui alguns exemplos também. A plateia me ouviu cantar. Então, olha só, nós temos aqui um sujeito, que é a plateia, o me, que é o complemento, ouviu é o verbo, certo? Então, esse complemento, ele está acompanhado de um verbo, certo? Então, aqui eu tenho sujeito, complemento e verbo. Então, ele vai sempre vir, o pronome do caso oblíquo, ele vai sempre vir acompanhado de um verbo, ou pode vir antes ou depois, tá? Igual aqui, ele veio depois do verbo desse complemento, que é o pronome do caso oblíquo aqui no caso. Então, aqui, ó, muita gente veio nos prestigiar. Então, aqui, muita gente é o sujeito. Veio é um verbo, tá vendo? E o nos é um pronome do caso oblíquo, que é o complemento. Então, esse nos, antes dele tem um verbo e depois dele tem outro, que é prestigiar, ok? Então, eu tenho sujeito, verbo, mais complemento, mais verbo, tá vendo? Aqui ele vem acompanhado de dois verbos. Então, vamos lá. Nós lhes damos boas-vindas. Aqui eu tenho sujeito. Esse sujeito aqui, gente, é um pronome do caso reto, o nós, certo? Ele é o sujeito. Lembra que eu falei que os pronomes do caso reto, eles vão ser sempre o sujeito das orações, certo? Eles serão o sujeito. Então, vamos lá. Sujeito mais o complemento, que esse lhes é um pronome do caso oblíquo. E aqui nós temos o verbo damos, tá vendo? Ele veio o verbo veio depois do complemento, certo? Então, aqui, boas-vindas, ok? Então, vamos lá. Boas-vindas também é um complemento, certo? Então, vamos lá. Neste caso, o me, nos e lhes assumiram a função de complemento. Porém, não precisarão vir acompanhados de preposição. Por isso, são pronomes oblíquos átomos. Então, esse aqui, o me, igual eu falei para vocês, o nos e o lhes, eles são pronomes oblíquo átomos. Então, vamos lá, continuando aqui. Olha só, pronome oblíquo átomo está sempre ligado a um verbo, tá vendo? Então, vamos lá. Ele está sempre ligado a um verbo, olha só. Eu é um pronome do caso reto, o eu é um sujeito. Eu a encontrei. Esse a é um pronome, certo? É um pronome oblíquo, átomo. Encontrei é o verbo. Então, esse a, ele vem acompanhando o verbo. Ele vem antes do verbo, tá? Eu a encontrei na festa. Agora aqui, a B. Encontrou-a na festa. Então, assim, esse a, esse pronome do caso oblíquo átomo, ele veio depois do verbo. Aqui, observe que ele veio antes e aqui ele veio depois. Então, assim, ele estará sempre ligado a um verbo, tanto antes como depois, certo? Então, vamos lá, continuando aqui. Olha só, os pronomes oblíquos tônicos são geralmente procedidos por preposições a, para, de, e com. Esses pronomes exercem a função sintática do objeto indireto. Então, olha só. Os pronomes tônicos estão divididos da seguinte forma. Primeira pessoa do singular, o eu, no tônico, vai ficar mim, comigo. Segunda pessoa do singular, o tu, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, ele ou ela, vai ficar ele, ela. E primeira pessoa do plural, nós,
nós, conosco. Segunda pessoa do plural, vós. Vós, convosco. Terceira pessoa do plural, eles e elas. Eles e elas, ok? Então, esses são os pronomes oblíquos tônicos. Então, vamos lá, continuando aqui. Olha só, agora, vamos ver o que é preposição, que eu tanto falei lá atrás. É a palavra que estabelece uma relação entre dois ou mais termos de uma oração. Oração, como eu falei para vocês, é uma frase, ok? Então, vamos lá. Olha só, aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Aqui vocês estão vendo garrafas, aqui vocês estão vendo água. Então, aqui eu tenho garrafa e água, certo? Aí, vocês sabem que aqui é garrafa e aqui é água. Mas se eu fizer isso aqui, ó. Olha só, se eu fizer isso aqui, a que eu estou me referindo? Garrafa de água. Então, esse de, ele é uma preposição, certo? É uma preposição. Esse de é uma preposição. Por quê? Porque ele está ligando uma palavra à outra. E ela dá sentido, entendeu? A minha frase, ela vai ganhar sentido. Porque do jeito que estava aqui, garrafa, água. Não estava sem sentido? Então, agora ganhou sentido. Ó. Garrafa de água, quando eu coloquei a preposição. Então, esse de é uma preposição, tá? Eu trouxe mais exemplo aqui para vocês. Vamos lá, olha. Preposição, gente, ela tem de lugar, tempo, assunto, causa, instrumento, várias outras coisas. Eu trouxe alguns para vocês entenderem um pouco. Então, olha só. Observem aqui, ó. Lugar. Estou em casa. Casa é um lugar. Então, esse em é uma preposição. Certo? É uma preposição. Certo? Por quê? Porque eu estou fazendo uma ligação entre estou e casa. Eu estou ligando estou e casa, certo? Eu estou usando uma preposição. A minha frase, ela vai ganhar sentido, ó. Estou em casa. Se não tivesse essa preposição aqui, ia ficar estou casa. Não ficaria meio estranho? Então, aqui, ó, tempo. Eu viajei durante as férias. Esse durante é a minha preposição. Porque se eu coloco assim, eu viajei às férias, não fica meio sem sentido? Então, esse durante é uma preposição. Certo? Então, vamos lá. Causa. Estou tremendo de frio. Esse de é a preposição. Ela está juntando tremendo a frio. Se não tivesse essa preposição, estaria assim, estou tremendo frio. Fica estranho, né? Esquisito. Então, aqui, ó. Estou tremendo de frio. Então, esse de é uma preposição. Ela está ligando uma palavra à outra. Então, aqui, assunto. Não gosto de falar sobre política. O sobre é uma preposição. Eu estou fazendo uma referência. Eu estou unindo a palavra falar e política. Então, esse sobre, ele está ligando a palavra falar à política. Ok? Então, vamos lá. Continuando aqui. Olha só. Agora, tem de instrumento também. Então, observe aqui, ó. Paulo feriu-se com a faca. Então, essa preposição aqui está unindo feriu-se com a faca, né? Então, essa preposição está unindo. Então, vamos lá. Companhia. Hoje vou sair com meus amigos. Esse com é uma preposição que está ligando esse termo a esse, certo? Então, assim, a preposição, ela serve para ligar um termo ao outro. Entendido? Então, vamos lá, continuando aqui. Olha só, aqui nós temos uma situação que muitas vezes nós usamos no nosso dia a dia. Está errado, não pode, tá, galerinha? Observem aqui, ó.
Eu vi a menina ontem. Na tentativa de substituirmos a palavra menina por um pronome, qual a maneira correta de dizermos? Qual é a maneira correta de dizermos? Então, assim, ó, eu vi a menina ontem. Olha só, olha uma forma que falaram aqui. Eu vi ela. Gente, eu vi ela. Eu não já falei para vocês que Viela é uma rua bem estreitinha, bem pequenininha? Então, eu posso usar isso? Olha só, observe. Eu vi ela. Nossa, o som parece horrível, não é? Não é verdade? Eu acho que tá, não soou bem. Então, assim, ficou estranho, ficou esquisito. Então, olha só. Eu vi ela não existe, porque Viela é uma rua estreitinha. Agora, se disséssemos eu a vi, olha só como ficou melhor. Eu a vi. Além de soar de forma elegante, ainda se encontra de acordo com o que chamamos de linguagem padrão, aquela exigida pela escrita, que é a forma correta que nós temos. Eu a vi. Eu não posso falar eu vi ela. Vi ela nunca, gente, eu posso falar isso. Certo? Vi ela é aquela rua. Lembra disso? Agora, eu a vi. É a forma correta. Então, vamos lá, continuando aqui. Olha só, nós temos aqui o objeto pode ser constituído por pronomes oblíquos. Então, olha só. Agradeci a Carlos o convite. Agradeci-lhe o convite. Esse lhe é um pronome do caso oblíquo, certo? Então, ele está substituindo o nome Carlos, certo? Então, vamos lá. As meninas obedecem aos pais. As meninas lhes obedecem. Então, esse lhes, ele está substituindo o quê? Os pais. As meninas obedecem quem? Os pais, certo? Então, vamos lá. Continuando aqui. Olha só, no livro de vocês, nós temos essa atividade aí. Então, vamos lá. Olha só. Circule o pronome oblíquo de cada frase e registre a palavra e a expressão a que esse pronome se refere. Então, olha só. Vocês vão circular o pronome oblíquo. Então, vamos lá. A. Um ônibus bateu em uma bicicleta, entortando-a. Então, o pronome aqui, ó, do caso oblíquo é esse A. Então, aqui, ó, circula, eu já circulei. Mas esse A está se referindo a quem nessa frase? Então, olha só, o ônibus bateu em uma bicicleta, entortando-a. Então, esse A está se referindo a quem? O ônibus bateu em quem? Na bicicleta. Na bicicleta. Então, esse A, esse pronome do caso oblíquo aqui, esse pronome oblíquo, ele está substituindo bicicleta, certo? Então, aqui, ó, peguei o robô e comecei a consertá-lo. Então, eu tenho que circular o pronome oblíquo, ó, o lo, certo? Então, assim, ó, peguei o robô e comecei a consertá-lo. Esse lo está se referindo a quem? Quem que estava sendo consertado? O robô, não é? Então, robô. Esse lo está substituindo o robô. Então, vamos lá. Prestem atenção. Aqui, ó. Circule o pronome oblíquo de cada frase e registre a palavra. Opa, de novo. Desculpa, gente. Aqui, o próximo. Substitua o que está destacado por um pronome oblíquo. Então, olha só. Nós temos aqui destacado o que está com a letra mais forte. A menina e a conta. Então, nós vamos substituir essas duas palavras por um pronome do caso oblíquo, certo? Um pronome oblíquo. Ok? Então, vamos lá. Vamos lá. Convidei a menina para passear. Então, vai ficar assim, ó. Convidei-a para passear. Certo? Então, ficou assim. Eu troquei menina
pelo o pronome oblíquo a, certo? Agora aqui, ó. Vamos pagar a conta. Então, vamos escrever assim. Vamos pagar. Olha só. Vamos pagá-la, certo? Então, vamos lá. Continuando aqui. Então, gente, olha só. Vocês viram, nós aprendemos sobre os pronomes oblíquos. Então, os pronomes oblíquos, eles são divididos em duas partes, que é os átomos, que são os que não são precedidos de preposição, eles vão sempre acompanhados de um verbo, ou antes do verbo, eles vão vir, certo? E nós temos os tônicos. Os tônicos são geralmente procedidos das preposições, certo? Continuando aqui, ó. Nós vamos falar agora sobre aspas duplas e aspas simples. Aspas duplas é que nós conhecemos e utilizamos muito, certo? Elas são usadas para transcrição de citação direta com até 3 linhas. Então, assim, as aspas duplas, ela é muito importante, porque a gente pode usar em citações, em algumas expressões populares e várias outras para destacar, certo? Várias outras coisas, ok? As aspas simples, elas são usadas nas citações transcritas que já contêm palavras ou frases entre aspas duplas, que são substituídas por aspas simples. Então, assim, ó, dentro de alguma frase, dentro dessas aspas duplas, eu posso destacar alguma palavra ou trecho com aspas simples, certo? Então, olha só, essas duas aspas, as aspas duplas e simples, elas possuem o mesmo sentido. Porém, quando queremos destacar um trecho, uma palavra dentro de um texto ou uma frase, utilizamos as aspas simples. Um exemplo aqui, ó. Se você for esperto, perceberá que aquela senhora não é quem ela diz ser. Então, olha só. Isso foi dito, é uma citação de Santos, certo? Então, observem aqui. Quando essa frase se inicia, ela se inicia com aspas duplas. E ela termina com aspas duplas, certo? Então, a aspas simples, ela vai estar dentro dessa aspas dupla. Então, olha só. Se você for esperto, perceberá que aquela senhora não é quem ela diz ser. Então, olha só. Senhora está entre as aspas simples. Então, vocês perceberam que na minha frase eu destaquei senhora com aspas simples, ok? Mas só que ela está dentro das aspas duplas. Então, vamos lá. Continuando aqui. Olha só, outro exemplo. Aqui eu tenho, ó. Aqui abre aspas, tá vendo? A menina estava muito feliz no congresso em apresentar a nova tese sobre o tema polêmico do aborto. Então, olha só, aqui eu fechei com duas aspas, certo? E dentro dessa minha frase, eu destaquei a palavra nova tese. Eu destaquei com aspas simples. Eu usei aspas simples. Então, ela está dentro das aspas duplas, certo? Então, vamos lá. Continuando aqui. Olha só. Nós temos aí no livro de vocês, Jetsons inspiraram criações de robô domésticos. Então, olha só. Nós temos aqui essa palavra, Jetsons. Ela está destacada por aspas simples, ok? Então, olha só. Nós temos assim, que palavra está em destaque nesse título? Então, a palavra é Jetsons. Então, olha só. Qual é o destaque aplicado nesta palavra? Por que eu destaquei essa palavra? Por que eu descobri essa palavra? Que essa palavra é o destaque. Por quê? Porque ela vem acompanhada de quê? De aspas simples. Certo? Vamos lá. Continuando aqui.
Olha só. Jetsons inspiraram criações de robô domésticos, ainda nessa frase. Então, assim, como vocês já leram o texto lá, a notícia, então vocês sabem que Jetsons foi um desenho, certo? Um desenho que virou filme também. Então, vamos lá. Vamos responder agora de acordo com essa frase aqui. Então, olha só. Neste caso, o destaque foi aplicado para indicar o quê? A reprodução da fala de alguém, a palavra usada fora do seu sentido comum, habitual, ou o título de filme, série ou livro. Indica um título de filme. Então, vamos lá, continuando aqui. Olha só, aprendemos que, quando se dá destaque em algo dentro de uma sentença que já está entre aspas, usa-se aspas simples. Aqui nós temos um exemplo, ó. Disse ele, olha só, abriu aspas, duas aspas, encaro no mínimo como deselegantes suas afirmações. Então, olha só, afirmações, ele fechou com duas aspas, certo? Finalizou a frase com duas aspas. Só que dentro dessa frase, nós temos aqui, ó, uma palavra que se destaca. E ela está destacada com aspas simples, que é deselegantes, ok? Então, vamos lá. Então, vocês aprenderam que as aspas simples, elas vão vir sempre dentro de uma frase, com aspas duplas. Então, vamos lá. Continuando aqui. Que elas não são diferentes, tá? Então, vamos lá. Agora é com vocês. Realize as atividades no livro, nas páginas 34 a 39. Na próxima aula, faremos as correções. Nossas videoaulas estão disponíveis no nosso grupo, no nosso site Tec Educar e no nosso canal do YouTube. Beijos e até